Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Agora não estamos mais estudando a respeito da palavra de Deus, a respeito da doutrina da palavra, mas estamos vendo a respeito do nosso Deus, de seus atributos, de sua natureza, de sua essência. Na semana passada, vocês aprenderam a respeito de como é possível conhecer a Deus, limitado por aquilo que ele revelou, não é? E hoje nós vamos aprender a respeito do próprio Deus, começando por sua unidade, por sua singularidade. Deus é um. E para a gente começar, eu queria começar com vocês com uma música, para a gente poder aprender de um modo a abarcar todos os sentidos, ok? Eu vou tocar a música aqui, eu acho que vai sair aí também, né? Então, vamos cantar juntos essa música, ok? É uma música infantil, mas ensina essa verdade de uma maneira muito, muito didática. A letra vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Tá saindo aí? Não, eu tenho que... Espera aí. Eu diminui o meu alto-falante no máximo. Vamos ver. Tenta de novo aí tenta aumentar aí. Não tá saindo aí, não? Tenta agora. Vamos ver. Vamos parar por aqui, mas vocês já entenderam a letra, não é? Há um só Deus, somente um Deus, o verdadeiro e eterno Deus. Então, se alguém perguntar para você, esse Deus que você crê, ele é um ou é três? Você responde sim. Ele é um e ele é três. E a pergunta que sempre nos fazemos é como? Como que isso pode caber na nossa mente? Como que isso pode fazer sentido? O Renato Russo já perguntava, né? Que me dera apenas uma vez entender como esse Deus pode ser um, pode ser três, como é que isso funciona? Como é que isso pode caber na nossa mente? A religião judaico-cristã, ela é diferente das outras por ser monoteísta. Então, a religião dos israelitas, dos judeus, ela se diferenciava da religião das nações ali ao redor, justamente porque as nações eram politeístas. Algumas delas eram monólatras, ou seja, acreditavam em muitos deuses, mas adoravam um. Eles escolhiam um para ser o seu Deus, mas ainda assim eles não negavam a existência de outros deuses.
E diante desse contexto cultural tão plural, os judeus aparecem crendo que somente um Deus existe, só há um Deus. Isso tornou o judaísmo bem diferente das outras religiões. E o cristianismo, ele se difere de outros teísmos. O que é um teísmo? É a crença num Deus único e pessoal. E quais são os teísmos que temos, né? Nós temos o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, é um teísmo também, não é? Mas o cristianismo se difere porque nós cremos num Deus que é uno e trino. E só por isso o nosso Deus já não é o mesmo Deus que os judeus adoram hoje, porque eles não creem no Deus trino. Não é o mesmo Deus que os islâmicos adoram, que eles creem também num Deus que não é trino, um Deus que é uno, que é Alá. Não é o mesmo Deus. O nosso Deus é um Deus trinitário, o que torna tudo bem diferente. A Bíblia afirma as duas coisas. Ela afirma tanto a singularidade como a pluralidade em Deus. Não a pluralidade de deuses, mas a pluralidade em Deus. Um Deus em três pessoas. E como é que nós entendemos isso? Tem alguém aqui que falou no bate-papo, ok? É a ideia da unidade na diversidade. Exato, essa é uma implicação filosófica muito interessante que vamos talvez ver mais tarde. O Rogério comentou aqui. Vamos lá? Vamos começar pelo texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Eu peço que o Paulo, usando o microfone aí, possa ler para nós. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Tem mais texto? Ok? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e ela lhe será por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, esse texto que nós acabamos de ler, começando por Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele é conhecido pelos judeus como o Shema. Da onde que vem esse termo Shema? Shema é o verbo ouvir, é o ouça, é o verbo chamar no imperativo, ouça. E você lembra ali que começa com ouça, ó Israel. Sempre que você disser para um judeu o Shema, ele vai entender que se trata desse texto e é: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse versículo funcionou para os judeus, para os israelitas, como um credo, como uma confissão. Sempre que eles se tornam um judeu ou vão reafirmar a sua fé, eles voltam para esse texto como a principal confissão da sua fé. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sim, sim. Eles têm essas práticas em que são uma leitura meio literalista desse texto, mas sim, eles têm essas práticas para poder ensinar de um modo instrutivo às crianças e passar às próximas gerações. Né? Então veja, o que esse texto, que é o credo dos judeus, o que ele afirma? Ele afirma primeiramente a singularidade de Deus, ou seja, só há um Deus, não há outro, só há um Deus. A Bíblia afirma de um modo claro a inexistência de outros deuses. É interessante que, por vezes, a Escritura usa uma linguagem que a gente chama de enoteísta. Como assim? Aquela linguagem que parece que tem muitos deuses, mas você tem de escolher um. Você vê isso, por exemplo, lá nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você lê esse texto sem a visão monoteísta, você pode ter a impressão de que está abrindo ali a possibilidade de haver outros deuses, mas você deve recusá-los. Mas em outros momentos da Escritura, ela nos diz claramente que só há um Deus, que não há outro.
E, aliás, a Bíblia, ela é polêmica nesse sentido, porque em Gênesis capítulo 1, você vê lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e você vê mais tarde ele dizendo que esse Deus criou o sol e a lua como luminares. Tente imaginar como esse texto era polêmico na época, como ele causou uma discussão mesmo, dado o ponto de que muitas nações tinham o sol e a lua como deuses. A deusa Astarote, que era adorada ali pelos povos ao redor de Israel, a Astarote era uma deusa das estrelas. Então, perceba, eles adoravam os astros. Por que que ele faz questão, Gênesis 1 faz questão de dizer, Deus criou o sol e a lua como luminares. Ou seja, esses que vocês adoram como deuses, na verdade eles são umas lâmpadas ali que Deus colocou no céu para iluminar. É só para isso. Então a Bíblia ela chega a ser polêmica nesse sentido, em relação às narrativas de outros deuses que havia na época, justamente por afirmar que apenas um Deus existe, só há um Deus. Esse texto também afirma a simplicidade de Deus. Deus é uno. E qual que é a diferença entre dizer que Deus é um e Deus é uno? Qual que é a diferença disso? A diferença é a seguinte, Deus não é um coletivo dentro de si. As nações cananeias, elas criam num Deus chamado Baal. E Baal era um nome plural, que significava uma comunidade de deuses que atendia por um único nome. Então, quando eles falavam Baal, eles estavam falando de um Deus, que na verdade eram vários deuses. Certo? Então, eles falavam de uma comunidade. Um exemplo que um autor dá a respeito disso, né? Pense, por exemplo, se eu falo para você, o Starbucks, né? Se você for em São Paulo, tem um Starbucks em cada esquina. Mas eu posso falar no singular, o Starbucks, que eu me refiro a esse todo, a essa empresa que existe uma sede em cada esquina. Mas é o Starbucks, no singular. Então, eles tinham essa noção, o Baal. E Baal, na verdade, era um coletivo. Deus não é assim. Deus é uno. Nós não somos triteístas, não cremos em três deuses. Nós cremos num Deus uno, que há três pessoas, que existem três pessoas, mas é um único Deus. Também Deus não é um ser composto por seus atributos. Veja, muitas vezes a gente até mesmo canta e fala coisas como a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a bondade de Deus, que são atributos dele, não é verdade? Mas nós não devemos pensar que esses atributos existem separados de Deus. Certo? A graça de Deus, ela é da sua própria essência. Não é que Deus tem graça, é que Deus é graça. Não é que Deus tem amor, ele é amor. O amor faz parte do seu próprio ser. Nós é que temos amor ou não, nós é que temos graça ou não, mas não fazem parte de nós. Mas esses atributos fazem parte do próprio Deus, de modo que Deus não é dividido em diversos atributos. Ele é um ser uno, um ser simples. Os reformados mais antigos vão dizer que Deus é ato puro, né? Ou seja, ele simplesmente é. E nós, para entender melhor, nós separamos as coisas em caixinhas. Mas é para nós entendermos, né? Nós somos seres compostos. Nós temos corpo e temos alma. Deus não é assim. Deus é um ser simples. Seus atributos são ele mesmo. Outra coisa que esse texto nos mostra também é que Deus é Yahvé. Deus é Yahvé. É esse Deus que ele está falando. Veja aqui no texto, perceba que Senhor está todo em maiúsculo. Tem como diminuir aí o zoom? Tá. Perceba que Senhor está todo em maiúsculo, não é? E sempre que você vê na sua Bíblia Almeida, Senhor, tudo em maiúsculo, é a tradução do termo Yahvé, que é o nome que Deus revelou especialmente ao povo da aliança. De todos os nomes de Deus, de todos os títulos atribuídos a Deus, esse é o nome.
mais próprio, mais pessoal de Deus. O nome Yahvé, que significa eu sou. Uma curiosidade, vocês já devem ter ouvido esse nome em outras versões, não é? Javé, Jeová, Jeová. Vocês sabem por que existe essa variação? Já ouviram falar sobre isso? Por que alguns falam Jeová e tudo mais? É interessante. A língua hebraica, ela não tem originalmente, ela não tem vogais. Ok? No alfabeto hebraico não existem vogais. Eles escreviam somente com as consoantes. E a pessoa conhece a palavra e ela sabe como que se fala, não é? O que aconteceu é que depois de um tempo, durante o exílio babilônico, os próprios judeus, eles perderam acesso à sua própria língua. Alguns até esqueceram de como se fala o hebraico, e a língua nunca mais foi tão falada como antes. Eles passaram a falar o aramaico, mas a Bíblia continuava escrita em hebraico. E aí algumas pessoas, alguns estudiosos, que chamamos de massoretas, que são os escribas que vocês veem no Novo Testamento, eles fizeram uma espécie de notação de vogal embaixo das letras, que é meio que como uma colinha para eles lembrarem de como se fala. E é o que a gente usa hoje para falar. Só que quando chegava no nome de Deus, eles lembravam do que os 10 mandamentos dizem. O terceiro mandamento, não usarás o nome de Deus em vão. Então eles não tinham coragem de ensinar como se fala o nome de Deus. É interessante isso, né? E aí, no nome Yahvé, embaixo ali da letrinha né? Y, H, W, H, que seria a transliteração disso, né? Embaixo da letrinha eles colocaram as vogais de Adonai. E aí fica uma coisa mais ou menos parecida com Jeová. E aí, na tradução para o português, alguém traduziu como Jeová. Certo? Mas a fala mais correta, mais próxima do que seria original, seria a fala Yahvé ou Javé. Certo? Mas não tem problema também falar Jeová e tudo mais. É tão somente uma questão de pegar as consoantes de Javé e botaram ali as vogais de Adonai. Oi? Não, aramaico é a língua dos arameus, que era falada na Babilônia. Então, quando os judeus eles foram exilados na Babilônia, eles desaprenderam o hebraico, os filhos começaram a falar o aramaico como a sua língua principal. Quando voltaram para Jerusalém, o hebraico ele só tinha na Bíblia, não tinha em mais nenhum outro lugar. Até mesmo o alfabeto deles mudou. O hebraico que a gente conhece hoje é um hebraico escrito com alfabeto aramaico. Eles abandonaram o seu antigo alfabeto, que o alfabeto hebraico era um alfabeto muito mais parecido com o dos egípcios, muito desenhado, parecia um hieróglifo mesmo. Eles abandonaram esse antigo alfabeto e adotaram o alfabeto aramaico para o hebraico. Né? Olha só que interessante. Então, o hebraico antigo mesmo se perdeu por causa desse exílio babilônico. Porque imagina só, né? Você é levado à força para outro país e seus filhos crescem lá, nesse outro país, seus filhos vão aprender a língua de lá. Não é? E sem acesso à escrita, sem acesso a escolas que ensinem o seu próprio idioma, muito se perdeu. Né? E desde então, a língua hebraica já não era a língua franca dos judeus. Jesus provavelmente falava para os seus discípulos em aramaico. Provavelmente as falas de Jesus eram todas feitas em aramaico. Certo? Mas são línguas parecidas. São parecidas porque ambas são línguas semitas. Né? São todos povos semitas, e aí por isso tem uma certa semelhança. Então, ele está dizendo aqui que esse Deus é Yahvé. Não é outro Deus que ele está falando. Então, Deus não é um Deus com muitos nomes. Tem gente que vai dizer assim, ó, eu creio em Deus, mas eu acredito que os judeus creem no mesmo Deus, que os islâmicos adoram o mesmo Deus, e não é verdade. Não é verdade. Nós cremos neste Deus, o Deus da Escritura, o Deus que se revelou ao seu povo de um modo específico, de um modo especial, o Deus da aliança, o Deus que se revelou como eu sou, como Yahvé. Não é Alá, não é um Deus genérico, não é um Deus desconhecido, é este Deus que nós cremos e que nós adoramos. É o que o texto vai dizer. Não é qualquer Deus, é o Deus que se revelou aos
israelitas a seu povo. Pastor, uma Diga. dúvida. Quer dizer, uma dúvida não, um comentário, porque talvez não tenha resposta para isso. Em Gênesis, Deus narra a criação no plural, falando façamos. E aí a gente usa isso como base para já a existência das 3 pessoas ali participando ativamente, né? Mas em outros momentos, o próprio Deus fala no singular. Então, não sei se tem uma explicação para isso. Horas Deus acha melhor se referir a ele mesmo como... Se ele está se referindo só ao Pai... Eu vou dar minha explicação para isso, mas ela pode diferir de pastor para pastor, de estudioso para estudioso, ok? Sinceramente, eu acho que usar a narrativa de Gênesis 1 como principal argumento para a Trindade é um argumento fraco, ok? Não quer dizer que não possa ser, mas eu não começaria por ele. Né? Eu não começaria por esse argumento, certo? Porque ali... alguns estudiosos vão entender que esse façamos não é as 3 pessoas da Trindade, mas que esse façamos é Deus e os anjos, o exército dos céus, né? Ou inclusive os próprios judeus vão ler assim, né? Então, digamos que usar esse texto para comprovar a Trindade não é um bom argumento. Ler esse texto à luz de outros textos onde a Trindade é muito clara, aí talvez faça mais sentido. Agora é o seguinte, ali você tem tanto o verbo no plural, façamos, né? E você tem Deus no plural, Elohim, que Elohim é plural. É interessante isso também, né? Embora alguns vão dizer que é um plural majestoso. É um plural que eles usam, que é usado quando a pessoa representada ali é uma pessoa muito importante, não é? Então, Elohim, né? Porque o singular seria El, o plural é Elohim, né? Em outras passagens da Bíblia, Elohim continua sendo plural, embora o verbo seja no singular. Então é interessante, você tem essa coisa que é curiosa. Deus sempre quando usa o termo Elohim, é tratado no plural, mas aí o verbo é no singular. Né? E aí você já tem ali um indício da unicidade de Deus e da pluralidade em Deus. Novamente, eu não usaria isso para provar que ele é um Deus trino. Eu não acho que essa seja uma leitura... eu não acho que seja um argumento forte. Vou dizer assim. Né? Embora é correto, Deus é trino, mas eu não usaria esse texto. Ok? Assim como, por exemplo, lemos hoje o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 7. Não é? Na hora do catecismo. E alguns reformados vão usar esse texto para dizer, viu só, Deus fez um pacto com Adão. Né? Está aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 7. O problema é que esse não é o melhor texto para comprovar isso, viu? Né? Por que eu digo isso? Porque dentro do contexto de Oséias, ali não parece fazer sentido essa ideia. Dentro do contexto de Oséias. Mas, o Novo Testamento vai ler esse texto a essa luz do pacto com Adão. Né? Então, talvez eu não usaria aquilo como um argumento principal, mas talvez como uma cereja do bolo. Certo? Em questão de argumentação. Então, eu acho que a gente tem que fazer essas diferenciações para a gente poder, num dia que você for conversar com um judeu, né? E falar para ele, porque lá em Gênesis 1 está no plural. O judeu vai acabar rindo da sua cara, não vai dar muito certo. Né? Quer convencer um judeu? Leia com ele Isaías 53. Sobre Jesus. Acho que está muito mais claro. Né? E aí ele vai compreender. Então, isso tudo é muito importante. Essa crença dos judeus aqui, essa crença dos israelitas, ela é muito importante, porque deveria ser ensinada aos filhos diariamente. Daí eles falam ali para escrever em tudo quanto é lugar, colocar nos umbrais das portas, colocar na frontal entre os olhos, para que as crianças pudessem aprender essa verdade, ser passada de geração em geração. E também requer de nós uma obediência sem nenhuma divisão. Lembra lá quando um escriba pergunta para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer para entrar no céu?
E o que ele estava querendo de Jesus é uma resposta mais ou menos assim, ó, esse caminho aqui é o caminho melhor, ó, é o atalho. Né? Faça isso aqui. Ele estava querendo uma priorização entre os mandamentos. Qual é o mandamento mais importante? De todos, qual que é o mais importante? E aí o que Jesus fez? Ele resumiu todos os mandamentos usando esse texto, dizendo: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em outras palavras, Deus é um. E você deve adorá-lo com tudo que você tem. Não há outro Deus, a sua obediência não deve ser dividida. Às vezes a gente pensa, até onde eu devo obedecer a Deus? E na verdade é com a vida inteira. Nós não temos até onde, né? Até que ponto eu vou, né? Até onde eu posso seguir no caminho perigoso sem pecar? Pergunta que os jovens muitas vezes fazem, né? Até onde eu posso ir sem ser pecado? A pessoa quer chegar pertinho da cerca, né? Quer ficar olhando para o outro lado da cerca, namorando a cerca, né? E sendo que quem quer servir a Deus serve de todo o coração, fica o mais longe da cerca possível. É esse o princípio. Então, isso requer de nós uma obediência sem divisões. E aí vamos para outro texto interessante. Agora eu vou pedir para a Edileuza ler para a gente, ok? Tem como passar o microfone para ela? Chega até lá. São alguns slides, tá bom, Edileuza? Versículos 4 a 6. Consegue ver? Pode ler de novo? Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz que esses ídolos, que esses deuses falsos, eles não são nada. Eles não existem. O contexto aqui é Paulo discutindo a questão da carne oferecida a ídolos. Vocês lembram dessa questão? Lembram dessa história? O que tinha ali era uma discussão a respeito se você poderia comprar do mercado, comprar na feira, uma carne que antes de ser vendida havia sido oferecida a ídolos, oferecida a outros deuses. E havia uma discussão porque aquelas pessoas que vieram do paganismo, eles olhavam para aquilo e falavam: não, de jeito nenhum posso comer essa carne, eu vou ser vegetariano a partir de agora, porque todas as carnes foram oferecidas a ídolos. E os judeus já não tinham tanto esse problema para eles, os deuses não existem mesmo, os falsos deuses não existem mesmo, pode comer à vontade. Não é? E Paulo, ele vai tratar esse assunto, e ele diz: os ídolos nada são. Não existem esses outros deuses, esses falsos deuses, de modo que não há nenhuma maldição sobre você, sobre sua vida, se você comer essas carnes. Em contrapartida, ele vai dizer depois para você não escandalizar o seu irmão, e por isso, por vezes, você pode abrir mão da sua liberdade em favor do seu irmão. Ok? Lembra da discussão? E ele vai dizer aqui que os ídolos nada são, e para isso, ele repete o Shema. O que ele diz aqui é claramente inspirado naquilo que nós vimos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor. Só que olha o que ele faz. No meio do Shema ele insere Jesus. Há um só Deus e um só Senhor. E esse Deus é o Pai e é Jesus também. Ele vai colocar Jesus no meio dessa afirmação, dizendo que Jesus é esse único Deus, esse um Deus, juntamente com o Pai.
E essa afirmação, para alguém que tinha sido um fariseu, alguém que havia sido um judeu fervoroso, é uma afirmação bem surpreendente, não é? Então a questão é que nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só Deus, de uma mesma essência, de uma mesma substância. Não são três deuses, não são três naturezas divinas. Tampouco, a gente vai ver isso na semana que vem, eles também não são apenas uma pessoa que se transforma, ok? Tem essa ideia também de alguns, né? A ideia modalista, que Deus seria, na verdade, uma só pessoa, que o Pai, ele se torna o Filho e depois ele se torna o Espírito. Não é? É a visão do pessoal da Voz da Verdade, dessas igrejas que são unicistas. Também não é essa a nossa crença. Nós cremos que há um Deus, que é uma natureza, uma substância, e que subsiste em três pessoas. Há três pessoas, três personalidades, ok? Dentro desse único Deus. E esse termo, uma substância, de uma só substância, ele vem do credo niceno. O que é o credo niceno? Houve uma época em que surgiu uma heresia chamada de arianismo, não é? O arianismo. E o arianismo, ele vem dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não é um com o Pai, e ele vem trazendo muita confusão. E surge, então, toda uma discussão, e é convocado o Concílio de Nicéia, e nesse Concílio de Nicéia, eles tomam uma posição, aqui com base na Escritura, de que Jesus Cristo, ele é Deus verdadeiro, de uma só substância, consubstancial com o Pai. É daqui que vem esse termo. E vamos ler todos juntos o credo niceno? A gente costuma muitas vezes ler o credo, declamar junto o credo apostólico, não é? O credo niceno é um pouco menos conhecido, mas nós também abraçamos o credo niceno como uma expressão da nossa fé, da fé dos nossos primeiros pais. Vamos ler juntos? Vamos lá. Cremos... Opa, desculpa aí, gente. Eu cliquei sem querer aqui. Vai lá. Eu tentei tirar a foto da frente. Vamos lá. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E a quantos dizem, houve tempo em que não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do que não existe, bem como a quantos alegam ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alternável, a todos estes a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Veja, no final você tem a heresia ariana. O que os arianos diziam? Né? O que os seguidores de Ario diziam? Que Jesus ele não era Deus, que ele não era uma só substância com o Pai, que ele era um ser que em certo momento ele foi criado por Deus. Embora o que o credo niceno vai nos dizer aqui é que Jesus é eternamente gerado. Ele é gerado do Pai? É, mas não é como se houve um momento em que ele foi gerado e antes ele não existia. Jesus, ele é gerado do Pai porque ele é o Filho do Pai.
mas ele sempre foi o Filho, ele sempre será o Filho. É essa a ideia. Mas Ario dizia que não, que houve um momento em que Jesus tornou-se divino. Onde é que essa heresia de Ario sobrevive hoje? Vocês já ouviram falar dessa heresia? Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová são basicamente arianos. Tem uma versão de arianismo também entre os espíritas. Porque os espíritas, de certa maneira, creem que Jesus, ele é um ser humano comum que tornou-se um ser elevado, divino, depois de um certo crescimento espiritual. E que todos nós poderíamos nos tornar seres elevados se nós reencarnarmos e reencarnarmos, reencarnarmos e formos melhorando, não é? Então, também é uma espécie de arianismo e é uma heresia condenada pela igreja. Não se assustem com o termo católica e apostólica aqui, tá? Igreja católica e apostólica. Católica significa universal, certo? E aqui o que aconteceu foi um concílio universal. Juntou-se os bispos de todo mundo da época, num só lugar, para discutirem um assunto. E por isso eles chamam a igreja de católica, de universal. Mas ainda não era a igreja que conhecemos hoje como católica apostólica romana. Não tinha papa na época, não tinha essas coisas que nós vemos hoje em dia. Tanto que nós, reformados, nós também concordamos e abraçamos as decisões deste concílio de Nicéia. Tem o de Calcedônia, que vem cerca de 400 anos depois. Ok? Ele vai dizer que crê no Espírito Santo. Mas aqui, digamos que, como esse concílio foi para resolver um problema da igreja, que era o arianismo, e o arianismo tinha muito a ver com a questão de Jesus Cristo, né? Tinha muito a ver com quem é Jesus, como a sua pessoa se relaciona com o Pai. Então, ele não vai detalhar tanto a doutrina do Espírito Santo. Quando nós vemos o outro credo, o credo niceno-constantinopolitano, eu acho que é isso, esse outro credo, ele vai expandir um pouco mais a doutrina do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo ele foi gerado do Pai e do Filho, diferindo assim da igreja ortodoxa, que crê que o Espírito é gerado apenas do Filho. Sim, sim. Mas você percebe que ele fala do Pai, ele fala do Filho, bem detalhadamente, e do Espírito Santo só fala assim, ó, e no Espírito Santo. Sim. Mas o credo apostólico, por exemplo, ele junta o Espírito Santo juntamente com a igreja. É bem interessante, né? Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E ali você já tem um detalhamento um pouco maior. O credo de Calcedônia, ele detalha bastante o Espírito Santo. Eu posso tentar... Vocês têm um tempinho? Só deixa eu... Vamos lá, deixa eu ver o tempo aqui. Deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar para vocês rapidinho. Cadê aqui o meu Kindle? Ó. Olha só, o credo niceno-constantinopolitano, o que ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, e o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou através dos profetas, e numa só igreja santa, católica e apostólica. Então ele vai detalhar bastante, né? O Espírito Santo. O de Calcedônia também, ele vai falar mais a respeito do Espírito Santo. Ok? Então é bem interessante esses primeiros credos, você vê ali o desenvolvimento da nossa doutrina. Só vou ver aqui os comentários no bate-papo. Ah, tá. Certo? Então, até aqui tá claro? Opa, pode falar. Pastor, quando Deus aparece, entre aspas, no Antigo Testamento, falando diretamente com as pessoas,
e na Bíblia aparece como o anjo, não só no Antigo Testamento, mesmo quando vai anunciar José, né? Mas o anjo do Senhor, a gente pode entender o anjo como sendo Jesus? Essa não é uma encarnação, mas de alguma forma é uma materialização ali, uma coisa mais visível Sim, de um Deus que é invisível. sim, A gente pode considerar como sendo a segunda pessoa da sim, Trindade? sim. Ainda não, eu não diria que não Jesus, mas o Verbo, né? E ainda não encarnado, mas Aham. usando-se de uma teofania. Uma teofania é um tipo de revelação que havia no Antigo Testamento, no qual Deus assumia alguma forma corpórea, temporária, para poder se revelar a profetas e a figuras importantes da história do Antigo Testamento. Então, o que seria uma teofania? Não só o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor é uma espécie de teofania, mas você tem também a sarça ardente, é uma espécie de teofania, né? A coluna de fogo, a coluna de nuvem, são teofanias, certo? E quando é o anjo do Senhor, especialmente, geralmente ele aparece como um homem que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo se distingue de Deus, do Pai. Um exemplo claro disso é lá em Zacarias, capítulo 2, onde Zacarias tem aquela visão do homem com cordel de medir, né? E depois que esse homem com cordel de medir começa a falar, ele diz que eu, o Senhor, e também ele diz que ele é enviado do Senhor. Como assim? Ele é o Senhor ou ele é enviado do Senhor? E a resposta é sim. Sim, ele é o Senhor, ele é enviado do Senhor também, né? Então, porque é ali uma manifestação temporária, localizada do verbo, certo? Novamente, o que eu estou dizendo aqui não é unanimidade entre os teólogos, ok? Então, alguns vão dizer que é apenas uma teofania, mas não vão definir qual pessoa da Trindade é, né? Apenas uma teofania de Deus, talvez até mesmo do Pai. Eu entendo que há indícios muito claros de que se trata de Jesus Cristo. Acho que um exemplo disso também, lá em, não lembro se é 2 Pedro, ele vai dizer que Jesus pregou no tempo de Noé. Como que Jesus pregou no tempo de Noé? É uma coisa interessante, não é? De se pensar. Então Jesus estava lá, né? Jesus ele estava lá como o Verbo. Né? Talvez eu usaria mais esse termo, o Verbo, numa pré-encarnação. Né? Quem fala bastante sobre isso, muito bem sobre isso, é o reverendo Weber Carlos Campos. Ele tem 3 livrinhos lá, uma série chamada Eu Sou. E o primeiro desse livro ele fala muito a respeito de teofania. É bem interessante. Então, vamos lá? Certinho? Passando para frente, então. Então, há um só Deus. E esse Deus, ele é trino. Vamos lá? Então, ele vai dizer aqui claramente que Jesus é Deus. E nós vemos isso em outros textos, como João, capítulo 1, versículos 1 a 5, eu vou ler para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, ele estava com Deus, e ele é Deus. As duas coisas. Ele se identifica com o próprio Deus, mas ao mesmo tempo há uma diferença, há uma separação aqui, porque ele estava com Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, e ele perdoa pecados, como temos lá em Marcos, em Mateus, nós temos Jesus dizendo que ele tem toda a autoridade dada nos céus e na terra. Aliás, eu vou passar um pouquinho para frente que esse texto vem. O Espírito Santo também é Deus. A Bíblia afirma que o Espírito ele é santo, atributo que é apenas de Deus, que ele é eterno, é onipotente e onisciente.
E um versículo muito claro sobre isso, e se encontra lá em Atos capítulo 6, na narrativa de Ananias e Safira, lembram-se? Não é? E Ananias e Safira, eles mentem a respeito de quanto estão doando para a igreja, e Pedro vai dizer para eles que eles não mentiram para ele, a homens, mas mentiram a Deus. E depois ele vai dizer, se vocês não mentiram a homens, mentiram ao Espírito Santo. Porque fica claro que para Pedro ali, o Espírito Santo é Deus. Ele é um ser divino. E as três pessoas aparecem lado a lado em diversas declarações. E aqui entra Mateus capítulo 28, a fórmula batismal, onde você vê aqui, ó, claramente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto muito claro, onde as três pessoas da Trindade aparecem juntas, ok? Então, as três pessoas da Trindade são esse um Deus. Como é que isso funciona? Como é que a gente entende isso? Meus irmãos, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, com Paulo, mas é o seguinte, nós não vamos conseguir entender tudo, ok? A nossa mente, a nossa lógica, ela é limitada para compreender todo o ser de Deus. Nós entendemos o que Deus revela. E o que Deus revelou é isso. Há um só Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Tentar ir além disso, tentando criar ilustrações, tem pessoas que usam ilustrações, não é? Para tentar ilustrar a Trindade. Isso é uma furada, não entrem nessa. Todas as ilustrações, todas elas são ruins, ok? Tem a do ovo, da clara e da gema, não é? Que é uma ilustração bem esquisita essa, né? Tem a ilustração dos três estados da água, já viram essa? Que é uma ilustração herege, é modalista. Ela crê que um vira o outro, então já está errado, né? Essas ilustrações, elas não são úteis, certo? Elas não ajudam. Elas tentam explicar o inexplicável por meio de coisas normais, tentando fazer comparações com coisas da criação, sendo que Deus não dá para explicar dessa maneira. Como é possível ser um ser, uma substância e três pessoas? Deus é assim. Esse é o mistério. Certo? O que a gente pode tentar entender o máximo é o que a Bíblia diz sobre como as coisas são. E além disso, tentando usar a nossa razão é complicada, porque a nossa razão, até mesmo por causa do pecado, dos efeitos noéticos do pecado, dos efeitos do pecado na mente, a nossa razão é limitada. Ela tem limitações. Ok? Então, nós não cremos, como creem os tomistas, que a razão pode alcançar certo conhecimento de Deus por si só. A razão autônoma, não cremos nisso. A razão nossa, ela é limitada, ela é dependente. Certo? Filosoficamente, estamos mais com Agostinho do que com Tomás de Aquino, por conta disso, né? Então, se um dia vocês forem ver isso, nós cremos que a razão é limitada, nós precisamos de Deus para nos explicar as coisas, e ainda assim não vamos entender tudo. Ok? Diga. O homem, quando ele pensa nessa situação da razão e Deus, ele fica sem poder explicar quando vem uma coincidência. Porque a coincidência ela é uma coisa que foge à razão. Não tem uma lógica, né? Assim, você não explica uma coincidência, uma coisa casual que só tem uma lógica se tiver alguma coisa que vem de fora, né? Divina, vamos dizer assim. E aí tem algumas coisas que é interessante, quando eu vou para Franco da Rocha ou para lá, às vezes eu pego o pôr do sol descendo na água, e aí você fala, fica difícil você explicar que não tem Deus quando você vê uma coisa tão linda que não tem uma lógica humana. Exatamente. Né? Então, assim, é interessante, eu sempre penso
a razão do homem, que é limitada por causa disso. Sim. Porque tem algumas coisas que não tem como o homem explicar. A beleza é uma delas, e as coincidências, eu acho que seria a outra, né? Sim. Você não consegue explicar isso. O ponto é que nós, assim, veja, nós cristãos não somos irracionais também. Não é que somos contra a razão, não é? Pelo contrário, Deus nos deu o cérebro, a mente para usarmos e tentarmos compreender as coisas ao nosso redor. Mas nós entendemos que a razão não é tudo. Esse é o ponto. Que algumas verdades são suprarracionais. Elas vão além da razão. Não são irracionais, mas vão além. Elas requerem que nós olhemos com os olhos da fé. E olhar com os olhos da fé não é ser irracional, não é dar um salto no escuro, como alguns vão entender, né? Não é fechar os olhos e ir em frente, não é isso. Mas olhar com os olhos da fé significa crer em verdades que eu não posso ver. Mas que crendo nelas, tudo mais faz sentido. E sem elas, nem mesmo a razão funciona. Né? Porque, veja bem, se não há Deus, eu sou só um amontoado de células, um amontoado de átomos, num bloco de poeira estelar largado no meio do universo. Como é que eu posso chegar sobre qualquer conclusão sobre qualquer coisa, se não há sentido no mundo, se não existem leis universais? Se não existe Deus, nem ciência eu posso fazer. Se não existe Deus, nem raciocínio, porque o meu raciocínio não é melhor do que o do chimpanzé, se não existe Deus. Então veja, sem Deus, nem mesmo sem Deus a razão é impossível. Em última instância, se não há Deus. Né? Mas para crer em Deus, a razão não basta. Então eu preciso crer em Deus. Crendo em Deus, eu olho para tudo e tudo faz sentido agora. Então isso é interessante. Eu preciso de uma coisa que está além da razão para ter razão. Isso é muito Agostinho. Agostinho vai falar isso, né? Você crê para depois você entender. Creia. Aí depois que você crê, você entende. Aí você olha para tudo e as coisas fazem sentido. Mas se você não crê em Deus, nem mesmo a razão é possível. Isso é bem interessante, né? Quando vocês forem discutir com alguém, conversar com alguém que não é cristão a respeito da fé e ser apologéticos, não adianta muito você ficar brigando com ele, tentando provar a existência de Deus por argumentos racionais e filosóficos e científicos. Isso não dá certo. Isso não funciona. Sabe o que você pode fazer? Mostrar para ele o que é a última consequência dos seus pensamentos. Aonde isso vai levar. E como é que você faz isso? Faça boas perguntas. E ouça. 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 Bastante. Deixa a pessoa falar. Deixa ela falar. E vai levando até as últimas consequências do raciocínio delas. Esse é um método pressuposicional. Porque aí, o Francis Schaeffer declarou uma conversa que ele teve, por exemplo, no seu livro O Deus que Intervém, ele conversando com um cara que era ateu, que não acreditava em nada que fosse além desse mundo, que era materialista e tudo mais. E aí, de repente, conversando com um cara, a esposa dele entrou no lugar. E conversou um negócio com ele, depois saiu. Aí o Francis Schaeffer virou para o cara e falou com ele sinceramente: você ama a sua esposa? Diante de tudo que a gente falou aqui, que não existe nada além desse mundo, nada que seja fora do material, que sentimentos são apenas hormônios se movendo no corpo, fazendo você ir para lá e para cá. Você ama a sua esposa? O cara pensou, aí o cara ficou bravo, saiu batendo na porta. Mas ele entendeu. Se Deus não existe, amor não existe. Se Deus não existe, a pessoa sem Deus ela é levada às últimas consequências. Não existe razão para ter moral, para fazer o certo. Não existe nada. Isso é muito interessante.
E aí é um método apologético que exige que você ouça mais, ao invés de falar. Exatamente. Porque ela não tem, as pessoas, elas emprestam conceitos nossos para poder desenvolver os seus. A moral que o mundo tem, de tolerância, de amor ao próximo, de direitos humanos, ela é toda baseada no cristianismo. Sem o cristianismo, tudo cai. Tudo isso cai. Então, mostre isso. Né? Mostra isso. Sempre, mas não precisa falar. Você não vai falar assim, sem o cristianismo, tudo cai. Falar isso para eles não dá certo. Mas fala para ele, mas eu estou curioso para entender. Eu quero tentar entender como é que você acredita sem Deus. Sem Deus, por que você vai amar o próximo? O que te move a fazer o bem? Né? Ah, eu quero fazer o bem porque isso me autentica, isso é o que me dá razão de viver. Mas e sua razão de viver for matar judeus? Pode? Aí é interessante. Né? E aí você vai deixando a pessoa se enrolar. Ok? Quais são as implicações disso? Deus é um só. O que isso tem a ver com a gente? Vamos lá? Primeiro, nós não somos triteístas. Nós não cremos em 3 deuses. Nós não cremos que há uma diferença essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas você pode dizer assim, mas quem que é triteísta hoje em dia? Quem que é? Quem que muitas vezes vai declarar isso? Que existe Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas separadas. Ninguém declara isso de um modo expresso, de um modo direto. Mas vou dar um exemplo aqui. Nós cremos que Jesus é a palavra. Ele é o verbo, não é? E nós cremos que o Espírito Santo, ele é quem inspirou para que a palavra fosse dada aos profetas. E é ele que nos ilumina para compreender a palavra, não é? Então, se a palavra veio do um Deus, é Deus, e se o Espírito Santo é Deus, por que tem gente que faz assim, ó, eu não vou estudar a Bíblia não, eu vou chegar na hora de pregar, e eu vou falar o que o Espírito Santo disser para mim, porque esse negócio de teologia não está com nada, a letra mata. Vocês já ouviram essa ideia? Por que tem gente que faz uma dicotomia entre a palavra e o Espírito? E muitas vezes algumas igrejas e denominações enfatizam mais uma pessoa da Trindade do que outra. Por que isso acontece? Nós entendemos que nós adoramos o Pai, louvamos o Pai, por intermédio do Filho, pelo poder do Espírito. As 3 pessoas estão presentes aqui. Mas por que em algumas igrejas eles querem saber muito mais do Espírito, 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 em detrimento da palavra? Em detrimento das ordens do Pai. Então veja que você tem muitas vezes uma espécie de triteísmo incipiente ali em alguns meios evangélicos. Nós não somos triteístas. Outra implicação, nós somos exclusivistas. Ou seja, só existe um Deus, e esse Deus é Yahvé, é o Deus trino, é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem outro Deus. Tem muita gente que acredita que é possível, de alguma maneira, conhecer a Deus sem conhecer o Evangelho, sem ter Jesus. E nós entendemos que isso é impossível. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, o único que existe, é o Deus trino. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, não tem como conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Entendeu? Nós somos exclusivistas. Então, se alguém disser para você, mas Deus é um só. Você fala, Deus é um só. É verdade. Por isso que eu adoro, assim, Deus do meu jeito. Não, Deus é um só. É o Deus da Bíblia. É esse Deus, que é um Deus. Não é o Alá, não é o Deus dos judeus, não é o Deus dos católicos romanos. Não mais. Mas o único Deus que se revelou na Escritura. Eu acho que isso, lá no início da aula, quando o senhor falou sobre as pessoas falarem, é o mesmo Deus, só com um nome diferente. E aí, por que não, né? Na hora eu pensei, e agora mais um argumento. Porque o próprio Deus, ele não tem como negar a si mesmo. E ele fala sobre as suas pessoas, né? Então, se Alá fosse igual ao nosso Deus Pai,
ele estaria negando o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer todo Deus. Dizer assim, se alguém diz, Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, e outro diz, Deus não é trino, só tem Alá. Então não é o mesmo Deus. É uma coisa de lógica. Não dá para uma coisa ser verdade e mentira ao mesmo tempo. Isso é lógica, né? Não dá para A e não A serem verdadeiros ao mesmo tempo. Então, não tem como dizer Deus é trino e Deus não é trino e os dois estarem certos. Nós adoramos o Deus trino, o Deus Yahvé, o Deus que se revelou na Escritura. É esse o único Deus, não outro. Então, se alguém disser assim, alguma pessoa de outra religião, eu adoro a Deus do meu jeito. Não caia nessa, não é um Deus verdadeiro. Certo? É muito bonito hoje em dia, muita gente fala isso, nesse mundo plural, né? Hoje eu vi hoje um texto que o músico Guilherme Arantes publicou no Facebook dele. Sabe o Guilherme Arantes, né? Ele publicou no Facebook dele um texto dizendo que ele crê na existência de alguém que é maior e que ele tem um pacto secreto com esse alguém que é maior e que ele adora esse alguém que é maior do seu jeito. Ou seja, dizendo ali que ele crê num Deus, que ele não ousa nomeá-lo, ele diz isso, né? Eu não ouso nomear esse Deus, eu não ouso dizer quem ele é, mas eu creio em alguém que é maior que eu. E quando eu estive muito doente, quando eu tinha 7 anos de idade, uma coisa assim que ele diz, eu fiz um pacto secreto com ele, de que eu aceitaria o destino que fosse. E tudo que eu faço é para ele. É bonito isso que ele diz, né? Chega a ser bonito, né? Mas, veja, ele não ousa nomeá-lo, mas Deus se nomeou. Ele disse, é Yahvé, esse é meu nome, eu sou. Esse sou eu. Eu tenho, quando o cara disse que tem um pacto secreto ali, eu fiquei preocupado com o Guilherme Arantes, né? Poxa, eu gosto muito dele como músico, né? Tem uma música dele, Olhar Estrangeiro, que para mim reflete muito como que o crente é no mundo. O crente olha para o mundo com um olhar estrangeiro. Depois ouça essa música, muito legal. Mas acho que ali ele escorregou, né? Aí, ó. Só sei que quando dou passagem a certos textos na minha vida, estou conectado. Podem ter certeza disso. Há um mestre que sorri para mim. Esse jamais falhou e jamais falhará. Sei que é uma coisa grande. Há um Criador que sorri ao acompanhar e iluminar meus passos. Inclusive minhas palavras e meus versos, minhas canções. E eu jamais tive de pedir licença para entrar na sua casa. E que ele sempre deu risada quando eu cheguei à sua porta. Sempre me chamou lá de dentro, dizendo que eu jamais teria que pedir licença para entrar numa casa que já era minha desde o nascimento. E tudo se confirmou em nosso pacto secreto. Como no dia em que me levantei da paralisia de um tombo de 7 metros, batendo um cóccix no concreto, e aquela paz que eu sentia ao aceitar o destino que fosse, me fez levantar para testemunhar sua glória, como hoje faço, como sempre fiz. Quem é meu fã sabe disso e assistiu meu testemunho por várias vezes, porque algo existe. Eu tinha 11 anos e o nosso pacto se selou, como no dia em que ele me deu 72 peixes enormes numa pescaria solitária de adolescente. Na praia das Toninhas, em Ubatuba. Quem viu se assustou como me assustei e como se assustou meu pai, Dr. Gelson, que na ocasião abriu a cena dos 72 peixes vivos na água de uma piscininha nas pedras, disse, eu nunca mais vou duvidar de nada que aconteça com você. O que é isto? Eu não preciso proferir o seu nome. Tem um finalzinho ali ainda. Opa. Ele diz lá, não preciso proferir o seu nome, eu não ouso nomeá-lo. É o finalzinho que ele diz. Né? Eu jamais precisei entender o que é, só dar passagem. Na verdade, esse texto dele reflete a crença de muitos, né? De muita gente que crê em algo maior, mas não ousa nomear. Não ousa dizer o que é. Cada um busca do seu jeito. Até, veja, não estou criticando o trabalho deles, é um trabalho muito bom e positivo e necessário. Mas até mesmo um dos passos dos alcoólicos anônimos é a ideia de que você tem de buscar uma religião.
Porque você tem que buscar aquele que é maior. Pode ser qualquer um. Contanto que seja alguém maior, não é? Embora originalmente tinha até uma intenção boa, esse conceito, né? Mas tem gente ali que vai buscar no candomblé, tem gente ali que vai buscar no espiritismo, por entender que tanto faz, basta ser alguém maior. E a gente entende que não. Por que cristão não pode ser maçom? Por que crente, por que nós presbiterianos não podemos participar de culto ecumênico? Pastores presbiterianos não pregam em culto ecumênico. Sabiam disso? Se um dia um de vocês aqui, né, alguém precisar de uma formatura e precisar de um culto ecumênico, a gente não vai, viu? Né? Orar junto, se for só para orar assim numa reunião que não é um culto, pode até ser. Mas culto ecumênico a gente não participa. Ok? Oi? Não sei o quê? Mas aí está contra o que o Supremo Concílio decidiu. Porque nós não podemos orar junto com pessoas que creem em Deus diferente. Entendeu? Como se fosse o mesmo Deus. Você pode orar por alguém, mas juntar você e um espírita e os dois orarem juntos como se estivessem falando com o mesmo Deus, aí não pode não. Porque não é o mesmo Deus. Mesma coisa o cristão com a maçonaria. A maçonaria tem um lado espiritual. Tem uma questão ali de crenças doutrinárias bem complicadas. E que eles dizem, é um grande arquiteto, Mas esse arquiteto, para o judeu é outra coisa, para o católico é outra coisa, para o espírita é outra coisa. Então não dá para a gente juntar com eles. Entendeu? É por causa dessa questão aqui. E nós somos polêmicos. O Shema, ele confronta a narrativa de outros deuses. O Shema, a declaração dos judeus, Gênesis capítulo 1, ele chega e fala claramente, não há outros deuses. Isso nega as outras narrativas. O capítulo 1 de Gênesis, os textos de Gênesis são muito similares a outros mitos da época. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento? Já ouviram falar? Que se parece com a epopeia de Gilgamesh, com o mito de Atrahasis. Já ouviu falar sobre isso ou não? Existem mitos antigos, do tempo da Bíblia. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, conta a história de um homem que era uma espécie de herói que sobreviveu ao dilúvio. E tem vários momentos da Escritura que é parecido com essas histórias antigas. Mas o mais importante não é a semelhança, o mais importante é a diferença. Porque o Gênesis 1 é o único que vai dizer de um só Deus. Todos os outros você tem vários deuses, uma briga entre deuses, uma guerra entre deuses. E aqui você tem na Escritura um só Deus. Ok? Vamos lá, como é que está o nosso tempo? As crianças não desceram ainda, né? Então vamos continuar mais um pouquinho. Ok? Então vamos lá. Se tem um só Deus, por que a Bíblia manda você não ter outros deuses? O que significa esse mandamento para nós? Que cremos que não tem outros deuses. Qual que é o sentido disso? Eles não existem, é verdade. Mas por que ainda assim a Bíblia faz questão de mandar a gente não ter outros deuses? Porque o homem cria deuses. Porque o homem cria deuses. Porque a gente é criativo. Não é? Nossos deuses, os deuses falsos, eles se tornam realidade nos nossos corações. E eles conseguem adentrar o nosso coração e moldar as nossas crenças, moldar a nossa vida, nosso comportamento. Eles habitam e controlam a gente e se tornam ameaças reais. Embora eles não existam, embora sejam imaginários, eles se tornam ameaças reais à nossa vida. E esses deuses podem ser qualquer coisa criada, qualquer parte da criação. Podem ser ídolos de barro, pode ser o seu carro, pode ser dinheiro, pode ser reputação acadêmica, em última instância pode ser eu mesmo. Ídolo significa Deus criado? Deus inventado? O termo ídolo... Ou Deus falso? O termo ídolo, que aparece no Antigo Testamento, é o termo que se refere a imagens de escultura que representam deuses em adorações pagãs.
certo? Então, essa é a ideia de ídolo, né? É o termo pekel, que significa essas imagens de barro, né? E pekel, na verdade, no modo mais literal, significa escultura, né? Só que a ideia é essa, são representações de falsos deuses. Que a gente não pode considerar que ídolo seja igual a Deus. Eu estou deduzindo isso agora, que ídolo talvez seja um Deus falso ou um Deus inventado, e aí tem essa origem, né? Mas se a gente trouxer para os dias de hoje, porque uma vez uma pessoa falou assim para mim, as pessoas dizem que ele sendo cristão, falando assim, nós somos idólatras porque nós adoramos a Deus. Mas aí ele estava entendendo que idolatria é adorar um Deus sem discernir se esse Deus é verdadeiro ou não. Nós não idolatramos a Deus, Pois é. porque não temos imagem de Deus. Uhum. Nós não temos ídolos de Deus, nem mesmo Não, de mas Deus. nós não temos imagens de muitas coisas que podem ser ídolos no nosso Sim, coração. exatamente. E aí, Aí a que gente entra não o deixa ponto. de ser idólatra por não ter uma imagem, né? Exatamente. Aí são falsos ídolos, né? Falsos deuses, são os ídolos que você tem, que são coisas da criação que nós colocamos no lugar de Deus. Que pode ser literal, pode ser uma escultura, por exemplo, e pode ser algo criado na nossa imaginação, no nosso coração, algo a que nós dedicamos atenção como se fosse Deus. Coisas da criação, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então é isso que nós fazemos quando nós idolatramos, ok? E aí, qual que é a solução para isso? É a adoração. Vocês já pararam para pensar que o culto é como um ato político? O culto é algo subversivo? Porque sempre que você cultua, é como se você estivesse cantando um hino nacional num país estrangeiro. Imagina a França ocupada pelos alemães, e aí um francês vai lá no meio da praça pública e começa a cantar o hino nacional da França. Ok? É mais ou menos isso o culto. Esse mundo pertence a Deus, mas está tomado por ídolos, por Satanás. E todo domingo nós viemos aqui no culto, nós vimos aqui e adoramos o Deus verdadeiro, reconhecemos quem é o verdadeiro rei por direito dessa terra. O culto é sempre um ato político, é se rebelar contra os impérios e ideologias deste mundo. Quando nós cultuamos a Deus, nós fazemos isso. Para pensar nisso. Nós nos reunimos no mundo rebelde. Pensa como que isso foi para os romanos, né? Para os cristãos na Roma Antiga. Para os cristãos que foram perseguidos por dizer que Cristo é Senhor. Porque eles só podiam dizer que César era Senhor. Eles diziam que Cristo é Senhor e por isso eram perseguidos. Para eles isso era muito claro. O cristianismo é uma ameaça aos impérios, aos estados, aos governantes deste mundo. Como diz aqui o texto do Tim Chester, vou ler aqui para os irmãos. Em nosso culto corporativo, conclamamos um ao outro de volta à adoração do Deus verdadeiro e a se afastar da adoração de outros deuses. Ao afirmarmos juntos em cânticos o valor de Deus, ao expressarmos juntos em oração a nossa dependência dele, ao aceitarmos um ao outro como pessoas cuja identidade se encontra em Cristo, de todas essas formas, clamamos uns aos outros para voltar à adoração do Deus verdadeiro. Resgatamos um ao outro da influência sutil das idolatrias vazias e destrutivas deste mundo. Damos nosso amor não dividido e nossa aliança ao único Deus não divisível. Nós nos reunimos para dizer, só tem um Deus e é o nosso Senhor. E é Ele que nós servimos e adoramos. E isso é uma solução para vários problemas que nós podemos ter em nossa vida por causa da idolatria. O autor vai colocar o seguinte: suponha que eu tenha um problema com o meu temperamento explosivo. Põe a pressão em mim e eu explodo e perco as estribeiras, perco totalmente o controle. Nós estamos vendo isso nas quartas-feiras, não é? E o que você me aconselharia a fazer? Conta até 10?
Humor da língua? Tenho de pensar no que impulsiona meu gênio forte. Talvez eu tenha necessidade de controle. E um gênio estourado é como exerço o controle sobre uma situação. Se for este o caso, tenho de ser relembrado de que Deus é soberano e Ele reina em amor. Talvez eu me sinta inseguro se no trabalho alguém da minha equipe falha e eu me preocupo com o que os outros vão pensar de mim e estouro. Se é esse o caso, tenho de ser lembrado de que Deus em Cristo me aceita por sua graça. Não preciso me justificar porque Deus já me justificou. Não preciso das outras pessoas porque Deus é aquele a quem temo. Nos dois casos, fiz um ídolo de mim mesmo. Quero controlar meu mundo. Quero estar por cima. Mas Deus é um só. Não existe lugar para outros deuses, especialmente um Deus como eu. Então, lembrar que só há um Deus também é lembrar que eu não sou Deus. Eu não controlo as situações ao meu redor. Então, creio que seja isso, meus irmãos. Assim nós damos encerramento. A nossa aula, as crianças já estão de volta. Paula, já lancharam, Paula? As crianças já lancharam? Tá bom. Então, meus irmãos, eu vou deixar aqui algumas perguntas para reflexão, certo? Para vocês pensarem mesmo e refletirem se vocês entenderam, compreenderam essa aula. Quais são as 3 afirmações que Deuteronômio 6, versículo 4 faz a respeito da Trindade, a respeito do nosso Deus? Como responder a alguém que diz, todas as religiões adoram o mesmo Deus? O que você diria para essa pessoa? Você está preparado para dizer? Como a adoração pode ajudar-nos a nos livrar de nossos desejos idólatras? E você já pensou que a adoração é um protesto? Que a adoração é um ato político? E quais as implicações disso? Ok? Então, reflita sobre essas perguntas, responda para você mesmo, a fim de você se assegurar de que compreendeu totalmente o conteúdo. Amém? Semana que vem, o assunto vai ser a Trindade, né? A pluralidade em Deus. E aí, vai ser com o Paulo, né? Você que vai dar essa aula? Isso, então, vai ser com o nosso irmão Paulo. Ok? Vamos para o nosso encerramento?